E aqui damos início a mais uma edição do Guimarães em Debate, olhares plurais sobre a atualidade política, económica e social do Concelho de Guimarães, com Tiago Laranjeiro, Francisco Teixeira e Capela Dias, que nos próximos dias vão precisamente lançar esses olhares sobre alguns dos temas que vão marcando a atualidade vimaranense. E por isso mesmo, o Francisco Teixeira acha que devemos refletir um pouco sobre a gratuitidade no acesso aos espaços culturais e recreativos, sejam municipais ou nacionais. Já o Capela Dias, lá mais para a frente, na segunda parte do programa, acha que se deve olhar para São Jorge de Celho, ou Celho de São Jorge, na Vila de Pividem, e o impasse que se verifica na constituição da Junta de Freguesia, subsequente às eleições autárquicas do passado mês de setembro. Ora, são estes os temas em proposta para o debate de hoje, do Guimarães em Debate, um programa do Jornal de Guimarães. Continuará a poder seguir-nos nos próximos dias através das diferentes plataformas eletrónicas do Jornal de Guimarães. Meus senhores, bem-vindos a mais uma edição do Guimarães em Debate. E Francisco Teixeira, começávamos precisamente por aí, por essa medida que eu diria arrojada de tornar gratuito o acesso aos equipamentos culturais e recreativos de Guimarães. Antes de mais nada, bom dia a ti e aos presentes. Eu até acho que nem é muito arrojada e o que me surpreende é que ela, sem ser, porque eu não acho que seja especialmente arrojada, ainda não tenha sido assumida. E eu contra mim falo, porque também já tinha tido a oportunidade, eventualmente, de a ter proposto noutros fóruns. Mas a ideia é esta, é que o acesso dos jovens, das crianças e dos jovens, particularmente dos jovens, porque, na verdade, o acesso das crianças aos equipamentos culturais, desportivos e recreativos, quase todos, já é gratuito em Guimarães, no essencial. Aliás, não só em Guimarães, mas em Guimarães, no essencial, já é gratuito. Mas que, até aos 12 anos, o acesso ao Passos Duque, ao Museu Alberto Sampaio, à Plataforma das Artes, à Casa da Memória, já é gratuito hoje, até aos 12 anos. Mas, a partir dos 12 anos, o acesso ao Centro Internacional de Artes José de Guimarães, o acesso à Casa da Memória, o acesso ao Passos dos Duques, variam em Guimarães, regra geral, entre €1,50, €2,50, €3, conforme essas visitas sejam organizadas com guia, portanto com alguém que vai explicando os espaços, vai dando conta das circunstâncias culturais e históricas daqueles espaços, ou sem guia. Ora, eu acho surpreendente que estes valores ainda se mantenham. Primeiro, porque eles não têm grande relevância em termos orçamentais, nomeadamente ao nível municipal. E o preço, o peso relativo destes valores nos orçamentos municipais, eu digo municipais porque no essencial a tempo livre, para não dizer na totalidade, a tempo livre e a oficina, nomeadamente, são públicas, são municipais, é quase irrelevante. E para os alunos e para as famílias, e sobretudo para o esforço de acessibilidade, a ideia de pagar um bilhete de €2,50 ou €3,50, ou em alguns casos de €1,50, continua a ser um problema complexo. Bem, eu sei que para algumas pessoas que eventualmente nos ouçam e nos vejam mais ligadas às questões da cultura, da política, da sociedade em Guimarães, que serão, a regra geral, de classe média, baixa ou alta classe média ou classe média, dirão €2,50 é muito pouco, €3,50 é muito pouco, já não faz sentido, podem perfeitamente pagar, mas não é verdade. Sobretudo para quem trabalha como eu, quotidiana e diariamente com os jovens, sabe que €2,50 ou €3,50 fazem diferença nos orçamentos das famílias e nos orçamentos das crianças e dos jovens. As crianças vão, regra geral, para a escola com dinheiro contado, a maioria, alguns não, felizmente, mas a maioria vai para a escola com dinheiro contado. E estar a dizer que só entras aqui se pagares €2 ou se pagar €2,50 em equipamentos cuja finalidade é sobretudo de natureza educativa e de natureza educacional, eu acho que não faz sentido. Mas, Francisco Teixeira, sobretudo os equipamentos culturais, os museus, têm o domingo, que é de entrada livre.
Sim, mas o domingo de entrada livre é um espaço, por um lado, muito limitado. É um espaço em que as famílias e os jovens têm uma ponderação do seu tempo e da sua gestão da sua vida que não faz. Portanto, ao domingo, no caso do domingo seria gratuito, bem entendido, mas com as famílias individualmente é mais caro, com a escola é mais barato, muito mais barato, com valores deste tipo, 1,5€, 2€, 2,5€, 3€, mas justamente porque o peso nos orçamentos na receita não é relevante e é um empecilho real ao acesso aos jovens a esses equipamentos. E esses equipamentos têm, sobretudo, uma dimensão de natureza educativa, cultural e educativa, evidentemente. Não me parece que faça sentido criar uma barreira à presença e ao acesso desses jovens. Eu devo dizer que isto deve ir mais longe, na minha opinião. Eu acho que isto é muito fácil. É relativamente simples. Mas acho que isto deve ir mais longe. Eu acho que, inclusive, os eventos culturais e desportivos organizados pelo município ou subsidiados em volume muito relevante pelo subsídio, pelo município, peço desculpa, os jovens deviam ter acesso gratuito. Os jovens estudantes deviam ter acesso gratuito. Vamos ouvir o que pensam os teus colegas. Só um exemplo rapidamente. Sim, claro. Para as pessoas que nos ouvem perceberem. Por exemplo, já existem descontos. Por exemplo, está a decorrer neste momento o Guimarães Jazz e um bilhete individual para um espetáculo custa 15€. Para jovens estudantes e séniores, eu não gosto da palavra séniores, pessoas já mais velhas ou bastante velhas, com mais de 65 anos, os bilhetes deixem de 15 para 10€. Com desconto, portanto, sensivelmente de 33%. Mas a verdade é que 10€ para um bilhete para um jovem estudante de 15 anos ou 16 anos é enorme, é uma imensidão. Sem falar ainda das questões dos transportes, etc. Eu acho que isto devia ser gratuito. Os jovens estudantes deviam ter acesso gratuito ao Guimarães Jazz. Como, por exemplo, é um último exemplo, como sabem, eu programo no contexto da Associação Artística Vimaranense o Festival de Canto Lírico, e nós fizemos um bilhete de 2,5€, 3,5€ para os espetáculos em sala. Algumas pessoas que acharam que não devia ser gratuita, não importa quem. Eu achava que devia, eu pessoalmente achava que devia ser gratuita. E, portanto, mas particularmente os jovens em idade escolar inclui aqui a idade universitária, deviam ter acesso gratuito a eventos como o Guimarães Jazz, a eventos como o Festival de Canto Lírico e outros semelhantes, que são em grande parte subsidiados, não na totalidade, em alguns casos, pela Câmara Municipal de Guimarães. Por isso é que eu, ao contrário de outras pessoas, não sou a favor da descida do IMI, porque eu sei que o IMI é um peso relevante nos orçamentos das famílias. Falo por mim. Por isso é que não sou a favor da diminuição do IRS na parte em que as câmaras podem diminuir o IRS, porque acho que os impostos devem justamente financiar o acesso à educação e à cultura gratuitos para todos os jovens, no mínimo para todos os jovens de idade escolar. E eu acho que isto não era excepcionalmente difícil fazer e permitia uma democratização e um acesso à cultura e à educação muito mais fáceis e muito mais livres. Abriste aí uma outra janela de eventualmente discussão, que é sobre a baixa ou não do IMI e do IRS, mas isso será para outra altura, porque por agora, Capela Dias, como é que olha para esta proposta do Francisco? Subscrevia? Se fosse um decisor político. Eu estava aqui a pensar em trazer uma proposta para o Francisco aderir ao PCP. por essa via não há estou integralmente de acordo com aquilo que ele disse. Não, o Francisco é socialista, mas não marxista. De inspiração marxista, digamos assim. Não tem mal. Mas com estas posições não tinha problema nenhum em apoiar uma candidatura. Agora é assim. Eu estou de acordo perfeitamente que há coisas que não devem ser pagas. O que devia acontecer é o mesmo que acontece exatamente com a questão que foi aqui suscitada dos museus terem entrada livre ao domingo, proposta do PCP, e que faz todo sentido. Porque se quer que as pessoas frequentem estes espaços, se querem que os munícipes, no caso de Guimarães, usufruam dos equipamentos que a Câmara criou, equipou, mantém, que sentido é que faz, se não o de impedir entradas
fazer com que esses espaços tenha que se pagar para eles, estamos a falar em termos de juventude, para eles aceder. Funciona não para pagar, como o Francisco aqui sublinhou, porque não tem peso significativo nos orçamentos, não para pagar sequer a manutenção, sequer o espetáculo em si, mas serve para calibrar, serve para moderar, é como as taxas moderadoras, serve para impedir que quem tem poucos recursos pense duas vezes antes de decidir gastar 2,5 euros, como aqui também foi referido, ali ou noutro espaço. E isto num tempo em que o que é preciso é criar hábitos de frequência desses espaços, porque Guimarães não construiu o Vila Flor, o José de Guimarães e outros espaços por aí fora, para que os de fora venham beneficiar da cultura que se faz em Guimarães, ou do desporto que se faz em Guimarães. O primeiro grande objetivo, e em nome do que foi feito, as obras, os investimentos nesses equipamentos, foi para a população. Que é 2,5 euros. Para quem vem de Briteiros, é o transporte. Não é? É o transporte. É o comer, porque depois é preciso pescar qualquer coisa, lanchar qualquer coisa. Quer dizer, e vai somando, e rapidamente chega a 10, 15, 20 euros, a somar a quem já não tem, ou tem pouco. Portanto, eu defendo perfeitamente que haja esta hipótese de a Câmara, porque mantém, porque faz, porque subsidia, digamos, ponha inclusivamente, seja a Câmara a exigir a gratuitidade da entrada dos cidadãos até a certa idade. Essa é outra questão. A Câmara poderá intervir aqui? Mas então, estou a imaginar o caso do Museu Alberto Sampaio. Que atribui. Mas, por exemplo, imaginemos o Museu Alberto Sampaio, o Castelo e o Paço dos Duques. Pode compensar especificamente nesses aspectos. Pode pagar, fazer esse pagamento. Vamos já ver. Não, vamos lá ver. Se a Câmara atribui um subsídio, a Câmara pode dizer sim, claro, nestas condições. Claro. Sim, nestas condições. Estamos a falar nestas como poderíamos falar noutras. Não é dizer, por exemplo, privilegiar ou o que a gente prefere, como quando fizemos a proposta à Câmara a propósito dos incentivos que a Câmara dá às empresas para intervir no sentido de qualificar o emprego, dar melhor empregos melhor remunerados, que é, a Câmara diz, se damos X se fizerem isto, Y se fizerem aquilo. Isto é um incentivo à melhoria. E, portanto, a Câmara tem muito material e muitos meios para poder intervir, sem interferir na gestão, nem nos programas. Não é disso que se trata. Nós, depois, na Assembleia Municipal, apresentámos uma proposta de melhoria no quadro dos incentivos que a Câmara concede a projetos de interesse municipal. Digamos, não íamos impedir ninguém, nem cortávamos subsídios a ninguém. Ao contrário do que muitas vezes as pessoas pensaram. Nós dizíamos que, além do subsídio normal que a Câmara dá, a Câmara estava disponível para majorar o subsídio, desde que a empresa, por exemplo, nos postos de trabalho criasse trabalho efetivo, nada de contratos a prazo. Segundo, não pagasse, a empresa não começava, como normalmente começa, a pagar o salário mínimo, dava qualquer coisa acima do salário. Ou seja, no que toca à cultura, a CDU está disponível a fazer uma proposta similar? Não temos qualquer... Aliás, como referi, no caso dos museus, dos monumentos nacionais, a proposta que existe de abertura ao domingo é do PCP. E então, Tiago Laranjeiro, há pouco, a propósito da proposta do Francisco Teixeira, ele recebeu uma espécie de uma via verde, ou um green card, para aderir ao PCP. E que leitura fazes desta proposta do Francisco? Não, eu acho que isto, por princípio, é algo que não me merece qualquer dúvida, porque eu concordo com esta proposta. Por princípio, isso significa que há um mas. Não, depois não há um mas, não há aqui nenhum mas, porque o Francisco está aqui a apresentar uma ideia, uma proposta, e com essa ideia
Eu concordo. Depois tem que se ver como é que isto é feito, porque depois, de facto, há aqui algumas questões, que é o município compensa, paga o valor das entradas às instituições ou majora os financiamentos. E depois há, de facto, aqui algum custo direto que as instituições suportam com isto. Portanto, há aqui muitas nuances que é preciso estudar para implementar, mas, por princípio, concordo plenamente com a proposta do Francisco. Mas, portanto, grosso modo, nós quando falamos de financiamentos da cultura, financiamento público, falamos em 3 vertentes: para o património, para a criação artística ou para a formação e educação cultural. E o que estamos a falar aqui, neste momento, é de uma proposta que vai nesta terceira vertente, financiar através desta formação e educação. E acho que isso merece, da minha parte, toda a concordância, porque permite, de facto, o acesso mais facilitado a bens culturais a pessoas na faixa etária em que têm maior abertura e aprendizagem, que é, de facto, a idade escolar. E isto é um bem que fica para elas, que alarga horizontes, e que permite um não é um custo, é sem um investimento em termos é um investimento. É como eu olho para esta questão, de facto. Porque, de facto, permite alargar horizontes aos jovens, permite também vivenciar estes equipamentos de uma ou outra forma a que nós próprios não estamos habituados e abrindo-os verdadeiramente à comunidade. Já quanto aos eventos, eu tenho algumas dúvidas. E tenho algumas dúvidas porquê? Não porque não concordo que deve ser facilitado o acesso aos jovens, mas porque está estudado que eventos que não tenham um custo acabam por ter aqui um efeito detrimental, porque eles têm lugares limitados e quando não têm um custo, muitas vezes as pessoas levantam um bilhete e depois não vão. E há aqui um efeito psicológico se o custo for 1 euro ou 2 euros, compreendendo também a questão que o Capela refere. E isso nos eventos muitas vezes acontece com os convites. Nós vemos às vezes as filas dos convites. Exatamente. No princípio, não há aqui discordâncias. Francisco Teixeira, sim, já vamos dizer, eu só gostava de, quando o Tiago estava agora a falar desta espécie desta restrição, tu manifestaste alguma discordância? Manifestei, porque este é um argumento tradicional, quer dizer, paga-se para valorizar. Porque se for de grátis, está-se a desvalorizar e as pessoas... Não é isso, Francisco. Eu acho que me entendeste mal. Então disparei, deixa-me só clarificar. Okay. Não é pagar para desvalorizar. É para valorizar. Não é pagar para valorizar. Aquilo que eu falo é da existência de um valor que é meramente simbólico, 1 euro, 2 euros, que de facto tem um efeito psicológico nas pessoas que levantam os bilhetes, no sentido de não... Muitas vezes até têm a vontade de ir e levantam o bilhete, mas depois, como não pagaram, desvalorizam demasiado aquilo. E há muitas pessoas que até gostariam de ir e depois ficaram excluídas de ir porque aquele lugar estava ali já ocupado, aquele bilhete já tinha sido utilizado. Não faz sentido esta ressalva, Francisco. Não faz sentido rigorosamente nenhuma, porque... Mas isto está utilizado, isto não é de opinião, Francisco. Há muito... Mando-te estudos, mando-te estudos sobre esta questão. Tens que mostrar o estudo e a referência bibliográfica. Porque há um modo simples de resolver o problema. É que esses bilhetes só se podem levantar no momento. Muito simples, não se podem comprar previamente. Portanto, esse assunto fica resolvido. Ou seja, mas então tens o mesmo problema, porque estás a limitar a X número. Não, desculpa. Quem vai lá, levanta o bilhete no momento. Não pode levantar previamente, para não ter o problema de levantar o bilhete e depois não ir. Se tu dizes que o problema é levantar o bilhete e depois não ir, dizes os estudantes com acesso gratuito só podem levantar o bilhete no momento. Meia hora antes, 1 hora antes, 1 hora e meia antes. E, portanto, esse assunto está resolvido. Estás a ver como se resolve rapidamente. Tudo bem, mas então vais reservar apenas 10% ou 20% ou 50% da sala, tens aqui depois esse problema, não é? Então é só os bilhetes que não foram vendidos? Não reservo. Os bilhetes são 400 bilhetes. Se for estudante, entra de graça, se não for estudante não entra. Portanto, é uma regra. Portanto, estamos de acordo que tem que haver algum tipo de moderação que depois é estudada na prática. Tem que haver sempre bilhetes no dia. É uma regra da organização de eventos que no dia tem que haver, até no futebol. O Vila Flores faz assim. Exatamente. No dia tem que haver bilhetes. Obrigatoriamente. Não se pode vender todos os bilhetes por antecipação. Desculpa, Francisco. E mesmo nos convites, o Vila Flor não faz levantamento de véspera. É na hora. Exatamente. Os convites. Portanto, não há sequer o risco não há esse problema. Esse problema fica resolvido se o levantamento, se isto ficar restrito aos bilhetes do dia e aos bilhetes do momento. Esse assunto fica resolvido. Há aqui uma questão... E, portanto, vamos já ver. Há eventos em que são praticamente integralmente pagos pela Câmara. O Guimarães Jazz é em grande parte pago pela Câmara Municipal de Guimarães. O próprio
Festival de Canto Lírico, 50% foi pago pela Câmara. E muitos outros eventos são pagos pela Câmara, mesmo sendo organizados por instituições privadas, embora, por exemplo, o Guimarães já é organizado pela oficina, não é? Portanto, é uma entidade municipal, na prática. Portanto, esse assunto está resolvido, desde logo. Mas há aqui uma pequenina questão suplementar que eu quero chamar a atenção. Os Passos Duques de Bragança e o Museu Alberto Sampaio são equipamentos geridos pelo Ministério da Cultura, portanto, visto pelo Estado Central. Monumentos nacionais. E é muito curioso, e acho que é aqui algo que os vários partidos se deviam unir, era que no novo, que vai entrar em vigor integralmente no próximo ano civil, o projeto sobre a municipalização de equipamentos e funções do Estado, transferência de competências para as autarquias, faz parte do diploma transferência para as autarquias da gestão dos equipamentos culturais nacionais. Ora, estranhamente em Guimarães não se prevê a transferência para a autarquia da gestão dos Passos Duques e do Museu Alberto Sampaio. Eu digo estranhamente porque é isso que vai acontecer no resto do país inteiro. E qual é a explicação, Francisco? A explicação é que o Passos Duques e o Museu Alberto Sampaio dão muito dinheiro ao Governo Central e ao Ministério da Cultura. Um estrangeirismo, um apor, não é? Como é que se diz? Uma vantagem orçamental importante para o financiamento da Câmara Municipal, particularmente no campo da cultura. Portanto, devia haver aqui um entendimento entre todas as forças políticas de Guimarães, no sentido de dizer, como no resto do país, como o Castelo de São Jorge é gerido pela Câmara de Lisboa, ou por uma entidade municipal na Câmara de Lisboa, não há nenhuma razão para os Passos Duques não serem geridos pela Câmara Municipal, para o Museu Alberto Sampaio não serem geridos pela Câmara Municipal, e, portanto, os guimaranenses poderem aceder, sobretudo os jovens, de maneira absolutamente livre e restrita, e o resto do valor ser adscrito, ou adstrito, mais exatamente, adstrito ao orçamento da cultura, o que seria uma enorme vantagem. Capela Dias, há pouco tinha uma observação qualquer. Tinha duas notazinhas assim. Eu estou a ouvir agora, a propósito destas entradas dos jovens, o mesmo argumento que, aliás, já ouvi noutros tipos, é que é pouquinho dinheiro. 2,5 €, 1 euro, é pouco dinheiro. Não sei se é pouco dinheiro para quem tem pouco. Será pouco dinheiro, de certeza, para alguns. Mas o que é certo é que se é pouco para pagar, também é pouco para deixar de pagar. Claro. E, portanto, a questão aqui é política, não é outra coisa. Quer dizer, compreendo que se queira, que se tenha de impor alguns procedimentos, como eu já disse, pelo menos que eu tivesse conhecimento, agora não estou atualizado a esse respeito, mas, por exemplo, na frequência do Vila Flor, sabia que mesmo os convites, mesmo quem tinha convites, não os podia levantar. Era no dia do espetáculo e quase na hora, em cima da hora do espetáculo, para evitar aquilo que já aqui foi referido, que acho muito bem. Agora, não há o risco das casas ficarem vazias. Não, pode haver o risco, é o contrário. É a altura de o começar a fazer, é com essa juventude, e, digamos, ensinando a frequentar esses sítios, em vez de frequentar outros menos recomendáveis. E como esperávamos, Tiago Laranjeira, este é um daqueles temas que, de facto, não teve grande discussão esquerda-direita aqui, salvo esses precisos... Eu já tinha dito isto quando estávamos a preparar o debate, que, de facto, neste ponto... Mas lá está, esta é uma questão que me vincula apenas a mim, porque estou aqui nessa condição. Eu também estou. E portanto, também só me represento a mim. E portanto, entre nós, depois pode haver aqui nuances de como isto se implementa, porque de facto há aqui muita especificidade que tem que ser vista, mas no essencial estamos todos de acordo. Somos todos socialistas. Não somos. Não tem nada a ver com socialismo. Aliás, já se vais ver a países bastante mais à direita do que nós. Estas são práticas comuns. Tiago, não sei se reparaste na ameaça do... Ameaça entre aspas. Não ouvi. O Capela Dias vai trazer duas propostas. E o Tiago nem responde. Muito bem. Um outro assunto que temos também marcado para hoje tem a ver com a Vila de Vidém, mas mais concretamente com a Junta de Freguesia de Seio de São Jorge. As últimas eleições autárquicas conduziram a um impasse face aos resultados. Juntos por Guimarães, 6 mandatos, tinha tido 9 em 2017. O Partido Socialista, 5 mandatos, a CDU, 2 mandatos. Ou seja, Juntos por Guimarães
nomeia o Presidente da Junta, obviamente, foi o cidadão que encabeçava a lista com maior votação, mas depois na constituição da Junta de Freguesia, passados alguns meses, e o impasse continua. Ora, Capela Dias, e como é que se ultrapassa isto na sua já longa experiência autárquica e provavelmente já encontrou situações semelhantes? Como é que se ultrapassa este impasse? António, sem qualquer problema, deixe-me, pelo menos na minha presença, corrigir alguma coisa. Primeiro, ninguém nomeia ninguém para presidente de junta. Peço desculpa, é a lei que diz que é o cidadão, o primeiro cidadão da lista mais votada. Não é isto, sabe porquê? Porque ainda há quem pense que era como na anterior, antes da revisão da lei, que era a Assembleia que decidia quem era o presidente da junta. Agora não é assim. Agradeço a correção. E a segunda é que não foram as eleições que geraram o impasse. São as pessoas localmente que não são capazes de dialogar. Ou melhor, é isso que falta ali, é diálogo? É diálogo, claro que um diálogo consequente. Todos dizem que apresentam propostas, todos estão disponíveis. Mas tem que ser um diálogo, quer dizer, eu também posso estar a falar com o António com uma pedra na mão e, portanto, não vamos a lado nenhum, porque eu estou de má fé. Tenho outras intenções. A questão é esta, quer dizer, e antes de ir aprofundar a situação, portanto, para que saibamos o que estamos a falar, é assim, das eleições de setembro nasce a necessidade, nasce a vitória do PSD, como já aqui foi referido, eleição de membros da Assembleia por parte também, além do PSD, do PS e da CDU. Isto, desde logo, daqui se extraem duas conclusões. A primeira é que é preciso respeitar estes resultados. Estes resultados correspondem à vontade dos eleitores. Têm que ser respeitados. Não vamos na Secretaria desvirtuar estes resultados. Segundo, também não o vamos ignorar que há esta proporcionalidade, que há esta, digamos, esta realidade de uma Assembleia composta por três forças concorrentes, PSD, PS, CDU. Também não vamos ignorar isto. E então a CDU defenderia uma representação proporcional no Executivo de Seixas? Não necessário, eu só estou a dizer aqui é que há. Portanto, a questão é factual. Agora, daqui digamos, a necessidade que os autarcas locais, e eu quero sublinhar isto porque às vezes o António fez a questão de falar sobre a minha experiência já nisto, e quer dizer, muitas vezes as pessoas, provavelmente alguém que nos esteja a ouvir e a ver, não vai entender, ou até entende da forma mais simplista, que é dizer assim, o PSD ganhou, o PSD faz. Não é assim. Porque o PSD não ganhou sozinho. Ganhou e conquistou o direito de ter a presidência da Junta. Ponto final. Daqui para a frente, o mais que vem disto, a constituição da própria Junta, a constituição da mesa da Assembleia de Freguesia, tem que ser tudo resultado do diálogo e da capacidade de conversar que estas três forças políticas têm de ter no terreno. E tem de ter no terreno porque não é Guimarães que vai dizer ao PSD como é que ele tem de fazer, ou Guimarães dizer à CDU como é que... Porque são aqueles eleitos, eles é que vão decidir. Capela Dias, já é a segunda ou terceira vez que sinto o acento nessa tónica de que a resolução tem de ser local. Porque sente que há interferências a nível dos órgãos conselheiros? Elementar, como diria o meu caro Watson, um elementar é que ninguém dá ordens a ninguém. Quer dizer, eu não posso dizer ao eleito da CDU de Pevidem, tu fazes isto, porque ele é que está lá e ele só faz se quiser porque ele é que é o eleito. Se ele não quiser, não faz nada. Se for contrariado, quer dizer, se o PSD disser ao seu, agora chamemos-lhe Presidente da Junta, pá, entendo... Não é sabemos, é mesmo? Não percebi, desculpa. É mesmo Presidente de Junta, não é? Foi eleito. Não, foi o se eu estou a dizer agora Presidente, se ele disser a ele, vocês entendam-se com o PS, se ele disser não, eu quero me entender com a CDU, o PSD não tem forma de o obrigar a seguir isto. Portanto, por isso é que eu digo, é o apelo, digamos, a que se entendam. Se não se entenderem,
pode-me perguntar, e se eles não se entenderem? Se eles não se entenderem, portanto, eles estão agora à bica, todos à bica, com o orçamento que é obrigatório fazer. Não conseguem entender. Se não funciona, não está instalada, não existe Assembleia de Freguesia, não existe, existe só o Presidente, os outros vogais não existem. Portanto, não há forma de o fazer. Isto conduz a uma situação. Eleições, novas eleições daqui a 6 meses. Ou 6 meses a contar da data das eleições. Não sei se é isto que Pevidem precisa e quer. Não sei se aquelas pessoas que votaram naqueles 3 partidos, digamos, se é isso que querem. Se quer voltarem a ter. Portanto, o bom senso recomenda, pronto, e aqui posso dizer a minha experiência, digamos, recomenda a que as pessoas cheguem, se sentem à mesa, porque é evidente, é preciso dizer aqui uma coisa ao António, que é assim, muitas vezes estes problemas, eu confrontei-me com isto várias vezes ao longo da vida, já há contactos prévios, já há muitas vezes acordos prévios. Se eu ganhar, tu vais comigo, se eu ganhar, vais tu. E depois é muito difícil, quando essa realidade não existe, ou existe, digamos, menos forte, de dizer, pá, e agora? Não, agora em vez de estamos a passar a 2, agora temos de pensar a 3. E, portanto, é muito complicado, mas é um apelo à serenidade, um apelo ao diálogo, e para que se resolva sem necessidade. Eu imagino um cidadão de Pevidem perante um cenário destes, começa a ficar farto e depois, é claro, o velho argumento vem sempre ao cima. Políticos. Tiago Laranjeiro, e como é que se resolve isto? Eu sei que gostavas de ter a chave de prazo para resolver o problema, não é? Nós estamos estou de acordo com o que o Capela disse relativamente à necessidade do diálogo e a necessidade de se, respeitando os resultados, que efetivamente não dão uma maioria a nenhuma força política, construir-se uma solução. O que eu sei é que tem havido inúmeras reuniões que, curiosamente, não se têm centrado sobre propostas políticas. Têm-se centrado sobre os lugares e as pessoas para ocuparem os lugares. Um pouco na linha do que falava o Capela Dias. Pois, não entendi bem essa parte. O que é que a coligação Juntos por Guimarães tem proposto às outras forças políticas? Então, para que seja claro, o Capela Dias... É isso, porque quando eu digo as questões são pessoais... Exatamente, ok. Estamos de acordo quanto a isso. Mas que, de facto, o que é que propõe a coligação Juntos por Guimarães às outras forças políticas? Propõe a cada uma delas, portanto... mas não em conjunto, porque tem que haver condições de governabilidade. Um lugar no Executivo, a presidência da mesa da Assembleia para a outra força política, impõe uma condição. Para o Executivo, não quer que vão os candidatos. Precisamente porque há estas questões pessoais, porque não há confiança para o trabalho. O cabeça de lista. O cabeça de lista, sim. O PS e do Ricardo Lemos do PS e Nuno Rego da CDU. Mas podem ir para Presidente da Mesa. Só para o Executivo é que acham que não existem condições pessoais de confiança, de trabalho, e transformar-se-ia o Executivo, que é um órgão executivo, num campo de batalha política que não contribuiria para a resolução das coisas. E está disponível para dialogar propostas políticas, o que até agora não aconteceu com nenhuma força política. Atenção. E depois há diferentes pontos. O PS, por exemplo, pretende um cenário de completa ingovernabilidade. Só aceita ir se forem todos. E quer o secretário, e quer mais não sei o quê, e depois a presidência da mesa, e torna quer o Executivo, quer a Assembleia absolutamente ingovernáveis com esta solução. E, portanto, eu penso que estas condições, que foram as condições impostas localmente, parecem-me que são razoáveis. Reparem, porque de facto, numas eleições, especialmente numa freguesia, há muita coisa que se passa num nível mais pessoal. E propor-se a integração das forças políticas e propor-se trabalhar e discutir as ideias, mas impor-se a condição, para o Executivo, para trabalhar, não pode. Há uma pessoa que foi eleita, o Presidente de Junta, e nos restantes pontos não pode ser o candidato, o dos outros partidos. O candidato dos outros partidos pode ir para a presidência da mesa.
que é, no fundo, até o órgão mais relevante da freguesia, porque quem faz não é quem faz, mas é o órgão político. E dou aqui o exemplo do que aconteceu na freguesia ao lado, Gondar. Em Gondar, o PS que ganhou, não ganhou com maioria. Então foi um cenário semelhante, embora a Assembleia de Freguesia seja mais limitada. E o que é que a coligação Juntos por Guimarães fez? Não discutiu sequer lugares. O executivo é todo, 100% do Partido Socialista. O que a coligação Juntos por Guimarães fez foi, localmente, foi impor e negociar com o Partido Socialista propostas e calendários para a sua execução. E é mediante o cumprimento dessas propostas e do cumprimento do seu calendário que aprovam ou não, viabilizam ou não as propostas que vão ainda à Assembleia. E parece-me que isto é uma postura sensata, equilibrada, que respeita o resultado e que olha para o bem maior, que é a freguesia. E penso que no fundo é isto que importa aqui. Francisco Teixeira, não te peço uma atitude salomónica, mas como é que se ultrapassa este impasse? Ultrapassa-se com a coligação Juntos por Guimarães aceitando o princípio democrático de que não ter maioria e de que, portanto, tem que o ónus está do seu lado no sentido de arranjar uma solução para governar da Junta e da Assembleia. Portanto, eles têm mas que como dizia aceitar... o Capela, se apresenta a solução, mas se não se quer negociar... Sim, mas se não quer negociar, o Ou ónus se cai... desculpa lá, ou se impõem condições... Que são inegociáveis. Não, se o PSD, imagina, posso dizer PSD, como posso dizer o CDE, ou o PS, como podem dizer da CDU. Se a CDU disser, eu só aceito se para aquele lugar for o Alfredo. Se me permite, isto é completamente... Eu não mando no partido dos outros, não quero que mandem no meu. Isto é completamente absurdo. O que o Tiago diz não faz nenhum sentido. É a mesma coisa, só para quem nos ouve, quem nos vê, está a perceber. O PS faz um acordo com o PSD na Assembleia da República para governar o país, faz um acordo de governo e diz, mas para vice-primeiro-ministro ou ministro dos Negócios Estrangeiros, eu não quero o líder que o PSD me vai mandar, quero escolher eu. Exato. Mas isso não é tudo negociado sempre. E eu aceito ou não aceito. Dás-me licença, Tiago. Não passa pela cabeça de ninguém, em circunstâncias normais, que seja o PSD a dizer quem é que o PS vai indicar para a Junta. Isto é uma questão de princípio. Mas nunca o Partido Socialista aceitaria para vice-primeiro-ministro alguém que achasse que não queria. Dás-me licença. É a mesma diferente, coisa que dizer que as ruas é descem para baixo e diferente. sobem para cima. Quer dizer, vamos lá ver. O princípio é que da autonomia partidária. Exatamente. Não Isso é que passa, está errado. é absolutamente absurdo que o PSD queira mandar no PS e o PS queira mandar no PSD. Quem indica os candidatos do PS à Junta de Freguesia, estamos dos candidatos à Junta, no contexto da Assembleia, já depois da eleição, é o PS. Quem indica os candidatos do PSD é o PSD. Só Agora, o PSD quer indicar os candidatos do PS. Quer dizer quem não quer. Pela negativa. Quer dizer, que ele não pode, o senhor não pode ser. Vamos já ver. Isto em política não é uma questão de personalidades. Eu não gosto do João, não trabalho com ele. Isto não é assim. Uma pessoa que acha que pode dizer que não trabalha com o João porque não gosta dele, não tem as qualificações políticas necessárias para ser Presidente da Junta. Pode ter sido eleito, mas não tem as condições políticas necessárias. Porque tem que respeitar os resultados eleitorais. Tem que respeitar as escolhas, neste caso, dos pavidenses e das pessoas que votaram e que construíram aqueles resultados. E dizer, as pessoas votaram assim, mas quem quer decidir sobre o efeito desses resultados sou eu, é completamente antidemocrático. O PSD, a Coligação Juntos por Guimarães, tem que negociar a Junta de Freguesia e a Assembleia pelo número e pelo local que ocupa, pelas responsabilidades que ocupam, sem estar a pensar se eu gosto do Manel, de Joaquim ou do António. Isso até é um bocado infantil. Isto não é uma associação de estudantes. Eu fui namorado ou fui namorada... Com respeito pela associação. Com respeito pelas associações de estudantes. E não trabalho com ele porque não gosto dele. Não pode ser. Quer dizer, tem que ser numa base de relação partido-partido. Isto não é uma coisa pessoal. Quer dizer, ninguém se candidata a Presidente da Junta porque não gosta dos olhos ou acha que o Presidente da Junta anterior tem mau feitio. Isto é absolutamente incompreensível, demonstra falta de maturidade política, está a criar um problema à Junta de Freguesia de Pavidém e eu acho que os pavidenses vão perceber que é absurdo que
que estejam a meter sumos na família dos outros quando mal têm tempo para cuidar da sua. Tiago Laranjeiro, é irrazoável isto que está a acontecer por parte da coligação Juntos por Guimarães? A mim não me parece, porque acho que o Francisco está aqui com a sua... o seu lirismo habitual, de facto, que fala muito bem, mas que de facto passa-nos aqui esta ideia absurda e lírica de que o Partido Socialista alguma vez aceitaria para o governo, para o lugar de vice-primeiro-ministro ou para qualquer lugar de governo, alguém que não quisesse e com quem não concordasse e com quem não estivesse disponível para trabalhar. Isto não passa pela cabeça de ninguém. Também parece razoável, Francisco. É a imposição de alguém com quem não nos sentimos à vontade. Então o PSD faz um acordo com o CDS, o líder do CDS é o Paulo Portas, e diz, não, mas o Paulo Portas não quero. Quero o número 3 ou o número 4. Mas isto é absurdo! Está a exagerar na comparação. Está a exagerar, claro que está a exagerar na comparação, porque a dimensão das coisas é diferente. Mas qual é a há aqui outras questões. comparação? E se queres alguma coisa, então vamos falar das propostas, vamos discutir os programas, vamos discutir como é que podemos fazer as coisas. E mais, é aquilo que se disse. É aquilo que se disse. Que não conheço suficientemente bem. Pronto. Tu conheces. Agora, aquela questão que foi dita, aquela questão que foi referida, não é isso que eu estou a dizer, Francisco. Aquilo que eu estou a dizer é que até o momento, nas negociações, segundo aquilo que me foi transmitido, não houve discussão nenhuma sobre imposições de propostas e é necessário nós cumprirmos com isto. Não, é só os lugares. E as pessoas. Não, é só os lugares. Onde é que se começa? Onde é que se começa? Não é pela instalação dos órgãos. O que se está a falar da instalação dos órgãos não é de programa nenhum. E não faz parte tudo do mesmo da realização do Executivo? Faz parte agora. O que não faz parte é eu dizer ao PSD, olha, aquele senhor é o segundo, mas eu não o quero. Aquele senhor é o terceiro, mas eu também não o quero. Olha, tem uns olhos que eu não gosto. Não pode dizer isto. Isto é princípios políticos que não têm nada a ver com programas eleitorais, nem programas partidários. Tem a ver, digamos, com o funcionamento, e eu admito, pareceu-me não ver isso nas palavras do Francisco, mas eu pessoalmente admito que o PSD até possa dizer, eu com o Zé, o Joaquim, a Manela, não quero. Mas então assumam, que o diga publicamente. Só aceita constituir a junta com A, com B ou com C. Pronto, e clarifica-lhe os outros que são chamados a dizer. Porque neste momento, digamos, o Francisco diz, o PSD tem o ónus da instalação, tem o ónus de pôr em funcionamento os órgãos. Tem. Eu não digo tem o ónus, eu digo, compete-lhe a iniciativa. Foi o partido ganhador. Compete-lhe a iniciativa. Não são os outros que vão dizer ao PSD também quem é que o PSD deve pôr na junta. Capela Dias, se o seu quadro constitucional fosse igual à Assembleia da República, estava resolvido o problema, não era? Não, aqui é simplesmente muito mais simples. Quer dizer, mais simples ainda. Porque aqui é muito mais simples, porque as pessoas conhecem-se todas, sabem todas, e quer dizer, muitos são vizinhos, e portanto é fácil, porque ninguém está aqui a impor, a ver maiorias, minorias, estamos a ver o funcionamento porque não demos ainda ao primeiro passo. O António, quando há bocado disse, foi nomeado o Presidente da Junta, que eu corrigi para ele não é nomeado, é porque se não fosse esta alteração na lei, nem isso tínhamos. Nem Presidente de Junta tínhamos. Portanto, estávamos no ponto zero, íamos fazer tudo. Portanto, só há Presidente da Junta porque a lei o determina. E agora, o que é preciso, eu repito, é preciso serenidade, não é? Capacidade de diálogo. Uma correção que eu também queria fazer no início é que as eleições autárquicas não conduziram ao impasse. Quem está a conduzir ao impasse, quem está a conduzir ao impasse é o PSD. É isto. Porque não quer assumir as suas responsabilidades. Podemos discutir isso. Mas não é As eleições autárquicas produziram um resultado. E esse resultado tem que se manifestar na Assembleia. Objetivamente, é verdade. Produziram um resultado. A partir disso, a interpretação. E o PSD é que tem que dizer qual é a proposta. Tiago Laranjeiro, penso que querias dizer, mas não, de facto, concordo com o apelo ao diálogo e à serenidade. Quanto à produção de impasses, quando há uma indisponibilidade e um forçar das coisas a um determinado nível, de facto, é a tal questão. Quem foi eleito, a força que foi eleita para governar,
Foi a coligação dos Guimarães. Agora, que precisa de colher os apoios... E elegeram o Presidente da Junta. Que precisa não elegeram a Junta. Exatamente. Que precisa... Estás a confundir tudo. Oh, Francisco, não. Estou a dizer precisamente não, isso. Que precisa... Se me deixares terminar a minha frase... Se me deixares terminar a minha frase... Já estou como tu. Se me deixares terminar a minha frase, consigo explicar isto. E aqui a questão que eu estava a dizer era... precisa, naturalmente, de encontrar os apoios para viabilizar o Executivo e as propostas. Agora, é de facto preciso diálogo, é de facto preciso uma plataforma de entendimento e razoabilidade. E o painel do Guimarães em debate faz esse apelo às forças políticas de São Jorge. Isto e espero que me compreendam. Porque, como eu disse, a iniciativa é de quem ganhou a presidência da Junta. A iniciativa é do PSD, pondo nome às coisas. Mas, meu caro Laranjeiro, para haver uma teima tem que haver pelo menos dois. Portanto, não se ponha a culpa nos outros que é que estão a inviabilizar. O PSD olhe para dentro e olhe até lhe digo mais, e olhe para aquilo que o seu cabeça de lista andou a fazer na campanha eleitoral e a prometer na campanha eleitoral. Muito bem. Ficamos por aqui, com porta aberta para voltarmos, provavelmente voltaremos também a esta questão em próximos programas. Por agora mesmo, temos um breve minuto para aquele tempo final em que cada um usará como entender. Francisco Teixeira. Olha, a minha proposta é uma proposta inabitual para mim, que aliás tem muitas reservas ao mundo digital, mas é uma proposta digital, é de um site brasileiro, talvez o melhor site. Enfim, estou a exagerar, porque enfim, o Brasil é de tal maneira imenso que é difícil escolher o melhor. Mas um dos melhores sites ou portais brasileiros de cultura a Unisinos, exatamente, já sabes qual é. Bom, a maior parte das pessoas eventualmente não sabem, não é? Que é justamente o Instituto Humanitas Unisinos, que é um instituto dos jesuítas brasileiros e que é um portal cultural que cruza a religião com o cinema, com a psicanálise, com a filosofia e que é um dos portais em língua portuguesa mais notáveis do ponto de vista da quantidade e da qualidade daquilo que se produz em termos de pensamento e incitamento à ação democrática e progressista. Aconselho... Já agora, só para lembrar, qual é o endereço? O endereço do Instituto Humanitas Unisinos é www.ihu.unisinos.br. Portanto, recomendo vivamente. Tiago Laranjeiro, proposta digital ou analógica? Não, a minha proposta foge completamente ao tipo das propostas que têm sido. A minha é uma nota final... Isso é que faz a riqueza deste programa. É uma nota final para sinalizar que nós estamos a gravar um sábado, dia 20, e de hoje a 7 dias neste caso, o PSD tem eleições diretas para escolher o seu líder. É uma decisão muito importante para o Partido Social Democrata, porque, principalmente internamente, porque o PSD viveu ao longo dos últimos 4 anos num clima de profundo divisionismo. E, pegando numa expressão de Richelieu, onde quer que haja culpados, não há inocentes. E, portanto, também tentando ser imparcial, olhando aqui à volta. Mas, mais do que isso, também, este divisionismo não é só quanto à questão interna, mas é também quanto ao rumo político do PSD. Portanto, o que está em causa, no dia de hoje a 8 dias, é a escolha do Presidente da Comissão Política. E essa escolha representa muito para o partido e para o rumo que o partido quer seguir para o futuro. Portanto, esta é a nota final, Vanessa. Capela Dias. Não é escolhas para Primeiro-Ministro, já é um avanço. Não resisto. Duas notazinhas. A primeira, digamos, era um convite com que os vimaranenses que nos escutam, que nos veem, estejam atentos ao que se está a passar no Hospital de Senhora de Oliveira a propósito da hemodinâmica e da tomada de posição do Governo via Senhora Ministra da Saúde, que estando o equipamento pronto, estando o equipamento a funcionar, ou pronto a funcionar, ela não autoriza e manda congelar
estão ali 2,5 milhões de euros e um serviço pronto a funcionar que o Ministério, o Governo não deixa funcionar. Portanto, era esta chamada... Estas reflexões, chegamos ao final de mais uma edição do Guimarães em Debate. Regressaremos de hoje a outro dias com outros temas, provavelmente os mesmos protagonistas, porque por agora o convite é o de sempre. Sigam-nos através das plataformas digitais do Jornal de Guimarães. Guimarães em Debate fica por aqui.